de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Como você está? Hoje o Trabalhador em Pauta traz notícias muito interessantes para você, trabalhador, trabalhadora, coisas que vão facilitar o seu dia a dia, coisas para você refletir. Hoje eu estou aqui com a Dani no estúdio e com o Ricardo lá do escritório. Tudo bem, Dani? Tudo jóia? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Trabalhador em Pauta. Mais um Trabalhador em Pauta. Tudo bem, Ricardo? Ó, seu microfone. Teu microfone tá desligado, Ricardo. Desculpa, Agora boa sim. noite, meninas, tudo bom? Boa Dá feliz noite. feriado para o pessoal de Santos, né, que está ouvindo a gente hoje, né? E vamos para mais um programa. Feriado, dia lindo, aproveitando, descansando, né? Mas nas outras cidades não é feriado e a galera trabalhou. Bom, hoje a gente vai começar com uma notícia que, para mim, é histórica, né? 214 anos depois da fundação do Banco do Brasil, o governo Lula coloca uma mulher na sua direção, uma mulher que é de carreira, ou seja, mudanças à vista, né? Porque normalmente se escolhem outras pessoas que não tem nada a ver com a instituição para estar à frente da instituição, porque normalmente essas escolhas são políticas Totalmente. também, né? Mas aqui escolhem uma mulher, Tarciana Medeiros, primeira mulher a comandar o Banco do Brasil, 214 anos depois da fundação desse banco, que é histórico, que é importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vai começar falando disso. A portaria foi assinada pelo presidente Lula e pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Gente, muito legal, né? É um marco histórico, né? E se você verificar, ela tem até essa influência com relação à academia, né? De ser professora. Você vê que ela já tem uma carreira consolidada, né? No banco e as mulheres realmente trazendo essa força da direção, porque é um outro olhar quando a mulher tem a direção e quando o homem tem a direção, né? De um órgão tão importante desse. Muito legal. O que será que a gente vai ter de mudanças aí à frente do banco, né? A gente sabe que a mulher no comando, o primeiro escalão provavelmente vai ter várias mulheres, assim, esperamos pelo menos, né? E não é uma mulher branca, o É. que também é histórico, né? Nada contra mulheres brancas, mas todo mundo sabe que eu milito no movimento negro e que é importante a gente ter mulheres negras à frente do poder, e isso é simbólico demais. Ricardo. Tendência não só negra, como índio, de índios também, né? Algo bem simbólico e muito simbólico ela ser de carreira, ser um quadro técnico. E para mim, meu sobrenome é Guimarães. Eu fiquei envergonhado ano passado com o ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, e tudo aquilo que aconteceu, todos aqueles assédios, toda aquela situação extremamente constrangedora, antiética, imoral, e que não pode acontecer de forma nenhuma. E é muito legal agora ver uma diretriz totalmente diferente, né? Ao invés de ter um machista, um homem que está lá para constranger as meninas, que queria se valer do seu cargo, né? Para conseguir tentar vantagens ou favores indevidos com
a funcionárias, né, mais baixas e novas que queriam seguir na Caixa, você ter uma mulher de carreira, uma estudiosa, uma professora, é muito bom isso, né? É bom para o país, essa mudança de postura, né, de civilidade, né? É um outro momento para a gente, com certeza, muito melhor do que o momento anterior. É muito legal porque ela é nordestina, né? Ela é de Campina Grande. Ela começou como feirante. E olha só, né? Aí ela vem, tem uma ascensão na carreira, e isso mostra que todo mundo pode, todo mundo tem qualidade, estudando, se formando, se preparando, tendo oportunidades, porque não é só ter formação, né? Mas é também ter oportunidades. E o cargo dela e a indicação dela foi bem aceita, não só no banco, como em outras esferas, em outras instituições, né? Então, é bem bacana você ter isso. Ela estava atualmente no cargo de gerente executiva e tem passagens pela área de pessoa física, seguros e atendimento ao cliente. E a intenção da nomeação dela é justamente que ela tenha esse olhar voltado à diversidade, aliás, característica desse governo, né? Desde o momento da posse até agora, é o que a gente tem visto acontecer aí esse fomento à diversidade, a aceitar o outro, a valorizar o outro, independente de cor, sexo, tamanho, religião, não importa. Se você tem competência para estar ali, é ali que você deve estar. Isso é E você vê que top, né? historicamente, realmente, né, quem tem essa parte da competência pode ter uma luta muito grande para conseguir chegar diante de todos esses possíveis empecilhos. Mas você vê que é uma forma de mostrar que o outro também pode. Então, quando ele consegue atingir um cargo, uma posição social, uma condição financeira, é quando ele realmente dá essa força da importância de você valorizar essa diversidade, né? Muito legal, né, gente? Ela saiu de feirante para professora, depois para o Banco do Brasil, que só para o concurso do Banco do Brasil, que aliás tá aberto, né? Estão abertas as inscrições para o concurso do Banco do Brasil. Não é tarefa fácil. Não é qualquer um que consegue ingressar no Banco do Brasil. Você tem que ser fera, tem que estudar bastante, tem que saber bastante. E ela tá aí, primeira mulher chefiando essa instituição, gente. Olha, só temos a Esperamos agradecer e realmente torcer que dê tudo certo, que dê né? Que tudo realmente cresça e certo, evolua. porque a gente também sabe que quando uma mulher assume um posto desse, as cobranças são outras, É um desafio gigantesco, os né? olhares são Com outros. certeza, né? Que nem a Ivy falou no começo, são mais de 200 anos do banco e agora a gente vai ter a primeira mulher, né? Aí quando falam que as oportunidades são iguais, né, e que a cobrança vai ser igual, poxa, em 200 anos é a primeira, todos os outros foram homens. Será que as oportunidades são iguais mesmo? Não me Né? parece que sejam, né? E não me parece que a cobrança certamente não será igual também. Torcer muito por ela, tomara que ela faça uma gestão excelente, até porque abre portas para todas as outras, né, que vêm atrás dela. Com Com certeza. certeza. E eu imagino, já falei agora há pouco, né? Eu imagino que a gente vai ter outros cargos importantes ocupados dentro da própria instituição, ocupados por mulheres, né? E a gente espera que na Caixa também aconteça esse tipo de coisa, que também é um banco público, e que outros bancos, os privados, também aproveitem essa onda e coloquem mais mulheres, não só bancos, as mulheres podem, merecem, têm competência para ocupar chefia em qualquer esfera, em qualquer governo, em qualquer instituição, né? Seja educação, seja banco, seja nas outras instituições aí, E você vê que a privadas ou mulher não. vem desbravando, né, esse caminho, né, ao longo da história, né? E Sim, você percebe que agora é como se tivesse a gente aqui no banco, né, que a gente no Brasil, tendo essa cereja do bolo, né, de realmente essa luta estar realmente valendo a pena e é o que a gente espera, que tenha êxito, né, na gestão dela e que ela consiga trazer essa parte humanizada da parte econômica, né, dessa parte da gestão do banco, né?
Verdade, 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 verdade. Muito bem. Próximo assunto, a gente já falou aqui, inclusive, que é a revisão da aposentadoria para a vida toda. Teve gente que não conseguiu fazer esse pedido no ano passado, mas parece que ainda dá para fazer. Eu vou passar para o Ricardo, que é o expert no assunto. Dá tempo de revisar e aumentar aí a aposentadoria ainda em 2023? Dá tempo de entrar com ação, quem tem o direito, mas sempre lembrando que a pessoa tem que procurar um profissional de confiança para fazer os cálculos, porque essa é uma ação ah, que pode, se não for olhada com bastante cuidado e critério, trazer algum probleminha futuro para o segurado. Embora exista até o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, né, que seria, né, ilegal, supostamente, se reduzir vencimentos, a gente sabe que na prática o INSS, se precisar, revisa, reduz e a pessoa que lute. Então, essa é uma revisão da vida toda que a gente está pedindo para incluir nos cálculos as contribuições anteriores a junho de 94, né? E vai valer a pena para quem tinha contribuições boas, né, até essa data e depois passou a contribuir com valores menores, que geralmente, muitas vezes, acaba nem sendo o normal das pessoas. Às vezes, o normal é que as pessoas, ao longo da carreira, acabem contribuindo menos no começo e mais no final. A revisão da vida toda está pedindo para fazer algo que é mais ou menos o contrário da lógica, né? Está pedindo para incluir contribuições do começo, né? Que foram excluídas, que de repente podem diminuir a média do contribuinte. A gente sabe que tem muitos casos em que isso não acontece, tem gente que estava numa empresa boa, contribuindo com uma boa contribuição, depois saiu, foi contribuir por conta própria, às vezes acabou pagando o salário mínimo, enquanto tinha uma contribuição maior antes, e aí vai valer a pena. Mas por isso que é bom olhar caso a caso, procurar um profissional de confiança, tanto do direito, quanto às vezes até da contabilidade, para fazer o cálculo direitinho, já entrar com a ação, saber o que está procurando, né? A justiça não é um lugar para as pessoas fazerem testes, para as pessoas irem no escuro procurar alguma coisa que não sabem o que vão ver. Se as pessoas forem no oba-oba e sabe que, infelizmente, às vezes tem até associações que cobram para fazer, cobram mensalidade, né? Cobram um monte de coisa, aí a pessoa paga e depois vai ter uma ação que às vezes não o benefício dela, porque a média vai ficar menor. Então, dá sim tempo de entrar. Quem tiver nessa situação que contribuiu mais antes de 94 e depois, por algum motivo, acabou contribuindo com valores menores, né? Pode sim, então, ter direito a fazer essa ação, que de repente pode aumentar o benefício, né? E todo mundo quer ganhar um pouquinho mais, né, na aposentadoria. Quem que não quer? Então, pode valer sim bastante a pena, mas a dica de ouro aqui é tomar bastante cuidado, levantar toda a documentação primeiro, buscar o CNIS no INSS, procurar os extratos, os olerites da época, procurar aí um profissional, um advogado de confiança, um escritório de contabilidade até de confiança, fazer os cálculos direitinho para não entrar no escuro e amanhã ter qualquer tipo de problema. E aí o advogado, nesse caso, é trabalhista ou previdenciário ou tanto faz? Esse caso é previdenciário. Previdenciário. É bom falar, né? Eu fiz a pergunta de propósito, ainda que eu soubesse a resposta, porque muita gente confunde o que faz o trabalhista e o que faz o previdenciário. Eu mesma confundia. Então, vamos explicar aqui para as pessoas exatamente qual é a função de um advogado trabalhista e qual a função de um advogado previdenciário, porque aí ele sabe exatamente quem procurar dependendo da sua dor. Começamos por quem? Se a Dani quiser falar agora, Dani. que eu... Vamos lá.
O advogado trabalhista, ele vai tratar de toda a parte da relação de trabalho, com relação ao emprego, com Assédio relação moral. ao tudo que você passa no seu ambiente de trabalho e tudo que ele pode desencadear. Então, no caso de uma doença do trabalho também, no caso de um dano moral, tudo que tem essa relação, com o trabalho. Uhum. E o previdenciarista? O previdenciário vê tudo que tem a relação com o INSS. Enquanto o trabalhista vai ver com o ex-empregador, né, ou tá com o atual, não é obrigado a ter saído da empresa, né? O previdenciarista vai ver toda a questão que tem. Eu falo INSS porque é a maior previdência, é a previdência pública. Mas tudo que tiver ligação com a previdência. Por exemplo, aqui no escritório, nós, além do INSS, fazemos muita ação referente à previdência privada, que aí são os fundos de pensão, né? A previdência de banco, ou então tem muita empresa, principalmente as empresas públicas, que tem uma previdência já dela, né? A Regime Petrobras próprio, tem uma né? previdência própria, o Banco do Brasil tem, a Caixa tem, As então prefeituras. várias empresas, às vezes empresas que nem são públicas, como por exemplo a antiga Cosipa, hoje, né, Usiminas, tem a Previdência Usiminas, a gente faz bastante ação dela aqui no escritório, mas aí é tudo questão relacionada à previdência, é questão relacionada à tua aposentadoria. Tudo que diz a sua aposentadoria, seja ela do INSS ou privada, é uma questão previdenciária, que é diferente da trabalhista, que diz respeito a qualquer relacionado ao trabalho e ao seu ex-empregador. E como o Ricardo trouxe, né, é importante a gente ter o olhar para a advocacia de uma forma preventiva. Então, Sim. sempre procurar um advogado antes do problema. Sempre buscar antes de você ter saído do serviço, antes de você realmente ter um problema na aposentadoria de forma administrativa. Se teve um problema depois que você procura advogado. Então, quando você procura de forma preventiva, a probabilidade de você ter mais êxito e ter um caminho de sucesso é muito maior, porque você realmente já tem um preparo prévio para a solução do seu problema, né? Sim, sim. Isso é fundamental, né? Muda tudo, né? Eu acredito muito na advocacia preventiva, né? Eu acho que a gente tirar essa dúvida, né? Na hora que você vai realizar um contrato, na hora que você vai fazer uma compra, na hora que você vai realmente entrar num trabalho, na hora que você Mas não está é desenvolvendo. regra, né, Dani? Essa é a minha bandeira, né? Eu gosto muito e eu acredito muito nessa parte da advocacia, que eu acho que a gente realmente traz uma paz maior para as pessoas, né? Porque depois que a pessoa já está realmente tendo um assédio há muito tempo, por exemplo, é muito mais difícil de você procurar os seus direitos, de você realmente buscar uma ajuda. Então, quando você percebe que tem algo, no mínimo, diferente, eu acho que cabe a gente perguntar: isso é normal ou não é normal? Isso pode ou isso não pode? Então, e a gente percebe, né? Quando algo não está. Eu costumo dizer que hoje as pessoas têm uma noção do direito. Então, é óbvio que o Google não responde, né? Que às vezes as pessoas acham que Vai. é só dar o Google lá que vai saber de todas as informações, mas o profissional, ele é especialista nisso. Então, ele não dá um Google ali, ele tem anos de experiência, ele tem especialização, e eu brinco que é o pulo do gato, né? Ele tem aquela vírgula, aquele detalhe no caso do cliente que faz toda a diferença, que E o cada Google não caso é um consegue caso, perceber né? isso. Exatamente. O Google ele não consegue ter essa diferenciação, essa percepção da sua situação e daquele detalhe que é realmente onde você vai ter o êxito no processo ou de uma forma administrativa, Você né? sabe que nas terapias a mesma coisa acontece, né? Às vezes as pessoas acreditam que basta dar um Google lá, estou com dor de cabeça, qual é o melhor óleo essencial, né? Depende. Depende da causa da sua dor de cabeça, né? Para você pode usar um óleo ou outro óleo para resolver aquela questão, dependendo da razão, do motivo. Então, creio que na advocacia seja a mesma coisa, né? Dependendo da Sabe, sua dor, você vai por esse caminho ou por esse caminho. Fala, Ricardo. sabe que eu brinco também, Ivi, nesse assunto? Se eu pegar uma receita agora, e eu gosto de cozinhar, hein? Eu sou uma pessoa que sei, até sei o que estou fazendo, mas se eu pegar uma receita agora do melhor cozinheiro, chefe de um restaurante super refinado do mundo,
e for fazer eu a receita, será que vai ficar o prato tão gostoso que nem o dele? E eu que sei, eu duvido, né? Duvido. É isso, doutor Google, sabe? Né? As pessoas pegam uma receita e saem fazendo e acham que vão fazer igual o especialista, não vão, né? Tem um monte de pulo do gato que não está na receita, né? E o cliente, Que é a ele mão de chega. quem faz, o cara, quem tem a mão e faz isso há 20 anos, É tem essa mão. diferente. O cliente, É ele chega diferente. já com a solução, né? Como, o meu caso é igual o do colega, Igual do do amigo, fulano. como se fosse exatamente, eu falo, né? Sempre tem o detalhe que faz toda a diferença e que pode mudar completamente o rumo É. do processo, né? É. E é igual pastel de feira aqui, né? Você falou da cozinha. Eu acho que é igual pastel de feira. Você vai lá, você vai na barraca do pastel que você gosta, você compra a massa ali daquele sujeito, você leva para casa, você faz o recheio igualzinho ele fez e não fica igual. É a Qual é pitada, a o diferença, pulo né? do gato do pastel da feira? Eu até agora não sei, mas que não é igual, não é igual. E assim, são comparações que a gente está fazendo aqui, brincando, mas é verdade, né? Cada caso é um caso, a gente precisa olhar para as especificidades, e aí, para um trabalhador, uma trabalhadora, um advogado pode achar um caminho, e para o outro trabalhador, pode ser que ele até trabalhe na mesma empresa, pelo mesmo número de anos, na mesma função, e talvez o caminho seja diferente, porque depende de várias coisas. Por isso a importância da gente procurar um profissional que a gente realmente se identifique, né? Também. Porque a confiança, então, é fundamental nessa relação, porque é uma relação que você vai levar por muito tempo e que você vai realmente acreditar que o advogado, ele vai tentar encontrar uma melhor solução, o melhor caminho para que você tenha êxito na busca da solução do seu problema. Então, essa relação de confiança, ela é fundamental. Por isso que não basta a gente, como o doutor Ricardo falou, a gente buscar qualquer profissional. Você realmente tem que buscar o profissional que você acredite, que você confie, que você tenha certeza que ele vai estar realizando o melhor para você, né? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outros assuntos para você, trabalhador, trabalhadora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e, principalmente, Curtir. compartilhar com alguém que você tenha certeza, ou que você não tenha certeza, também pode compartilhar, mas que você acredite que vai se beneficiar desse nosso papo aqui. Até daqui a pouco. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas.
Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E nós voltamos. Gente, agora a gente vai falar sobre um assunto, retomar um assunto que a gente falou outro dia, né? Falamos a respeito do trabalhador que ganha até um salário mínimo e meio, ter que pagar imposto de renda, provavelmente ter que pagar imposto de renda. A gente acredita que vai ter que pagar, porque não vai dar tempo agora no primeiro semestre de resolver essa pendenga. Mas Fernando Haddad, outro dia, na sua participação lá em Davos, disse que no segundo semestre vai resolver, vai arrumar a casa, né? E aí ele disse que no segundo semestre quer votar uma reforma tributária sobre a renda para desonerar as camadas mais pobres do imposto e onerar quem não paga imposto. Não sei se você sabe, mas são as camadas mais pobres da população que pagam mais imposto nesse país. É um absurdo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem começa? Ricardo, Dani, Ricardo. Na realidade, nós conversamos até sobre esse assunto, né? E até o Ricardo trouxe que a tabela não sofre alteração desde 2015, né? Bastante tempo, né? Então, realmente, isso é uma importante decisão que precisa ser tomada. É lógico que eu acredito que envolve muito essa questão política, né? Não só técnica. Então, política, econômica, que exatamente, vai impactar socialmente, totalmente. mexe com a vida de Mas, grande parte da sociedade, né? sim, mas eu acho que assim, quando ele traz que realmente tem essa intenção de trazer essa discussão agora nesse segundo semestre, realmente não é uma necessidade, né? Essa mudança da tabela, ela realmente é uma necessidade que a gente está tendo há muito tempo. E conforme vai passando os anos, vai ficando cada vez pior, que foi o que aconteceu esse ano, que o trabalhador ele não vai se eximir desse pagamento. Isso vai acontecer, porque até a reforma ser realizada e realmente ser colocada em prática, você tem toda uma vacância, você tem todo um tempo necessário para isso. Então, os impactos disso também. até realmente ela ser aplicada na prática, leva um tempo, né? Então, o trabalhador ainda vai sofrer com esse problema da tabela, mas a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel com essa possibilidade de alteração. Né, Ricardo? Infelizmente, reforma tributária e reforma administrativa, eu só vou acreditar depois que elas tiverem sido feitas, né? No Brasil, sempre que a gente entra numa crise, sempre que o dinheiro aperta, a gente faz reforma trabalhista, a gente faz reforma previdenciária, a gente vai lá cobrar o povo, vamos lá cobrar os aposentados. Na hora de cobrar as grandes empresas, na hora de cobrar o governo, né, isso acaba, eles mudam de assunto, falam que já está bom, já deu, vão discutir outras coisas, né, e essas reformas não avançam. Para mim, né, a gente estava numa crise, fizemos 2 reformas, mas elas são, esse assunto eu já falei aqui várias vezes até, elas não são suficientes, porque a gente resolveu o problema do trabalhador, né? Resolvemos olha, a gente precisa que o trabalhador contribua um pouquinho mais, ele passou a contribuir. Precisamos que os aposentados entendam, né? Que tem aqui um rombo, eles precisam ganhar um pouco menos, eles passaram a ganhar. Só que o governo não passou a gastar menos, né? E as grandes empresas e as grandes fortunas não passaram, não são taxadas. A gente tem exonerações fiscais no Brasil gigantescas. A Coca-Cola paga muitíssimo pouco imposto. E o trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos paga bastante imposto de renda, né? Será que é certo isso? É justo? O Brasil precisa urgente de uma reforma tributária. A nossa tabela de imposto de renda, quem ganha acima de 4.600, eu não lembro agora exatamente, o valor é 4.600 e pouco, já paga na tabela máxima, já paga na alíquota de 27,5%, né? Aí quando se fala em taxar grandes fortunas, às vezes você vê o pessoal de classe média preocupado, poxa, então eu vou pagar, gente, grande fortuna é quem ganha 500 mil por mês, 1 milhão, né? Não é quem ganha 10 mil.
quem ganha 15 mil que tem que pagar. Muito pelo contrário. Se você tem a atualização da tabela e vai aumentar aí a faixa de isenção de 1.900 para 3.000, aumentando a segunda tabela aí para 5, 6, a terceira para 7, 8, quem ganha 10 vai pagar menos, não vai pagar mais. Agora, quem ganha 100, 500, 300, será que não tem que pagar um pouquinho mais? Né? Será que empresas gigantescas, multinacionais, que pagam bônus de final de ano bilionários, né, milionários para os seus CEOs, para os seus diretores, para os seus presidentes, não podiam lucrar um pouquinho menos, né, para que a população e os seus trabalhadores lá da faixa mais baixa não possam pagar um pouquinho menos de imposto? Ninguém é contra lucro de empresa, ninguém quer que a empresa não dê lucro, mas apenas que a relação seja um pouco mais saudável, inclusive como é no resto do mundo. Aqui a relação é muito desproporcional e não é nem um pouco saudável, né? Mas, infelizmente, eu torço muito para que a reforma aconteça, mas essa eu só comemoro depois que acontecer. Igual a Antes, São Tomé. infelizmente, ela tem que passar no Congresso e sempre barram ela no Congresso, né? Pois é. Não sei se é verdade, mas por enquanto eu sou cético. Preciso ver para crer. Tem os grandes interesses lá, estamos como São Tomé, então vem esperando para ver para crer. E já que estamos falando desse assunto, grandes fortunas, a gente vai falar de um grande golpe também agora, né? Um dos assuntos mais lidos, mais buscados na internet esses últimos dias. O que pode acontecer com os 44 mil funcionários das lojas americanas envolvidas nessa dívida de 40 bilhões de reais. Tem alguns bancos, inclusive o Santander, muito comprometido com essa dívida, né? São 3 bancos, agora não me recordo os outros 2, mas o Santander é um deles. E queda de 80% no valor das ações das lojas americanas. Então, dívida de 40 bilhões, queda de 80% no valor das ações, e os 3 top of mind acionistas, né, dessa empresa, que é o Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira e o Marcel Teles, parece que estão navegando em águas tranquilas. E aí, gente? Como ficam os funcionários? O que a gente pode prever aí? Aqui ninguém mexe com isso, né? Somos uma terapeuta e 2 advogados, ninguém prevê o futuro, mas esse Isso que eu ia falar, é futuro... uma coisa muito difícil da gente conseguir realmente, né, ter essa visão além do alcance, né? Mas A não gente, é muito difícil a gente prever, percebe, né? Para quem vai sobrar não, a gente percebe a que maior vai parte do realmente ter um prejuízo. problema dos funcionários, né? Realmente agora vai ser uma luta dos funcionários com o sindicato, com tudo, para realmente ver, porque se não tem dinheiro, fica muito difícil, né, de você ter uma indenização, uma parte, ainda mais uma quantidade de pessoas dessa forma, né? Afinal de Então, contas, são 44 é mil muita gente. pessoas. Não são 4 mil pessoas, são 44 mil funcionários no Brasil todo. Em teoria, a recuperação judicial por si só não acarretaria nenhuma mudança trabalhista. O funcionário se a empresa continua trabalhando, funcionando, né, e ela está com as portas abertas, não fechou as Sim. portas, os funcionários têm os mesmos direitos, têm que receber igual. A questão é, e se ela não tiver dinheiro para pagar? Pelo que eu vi já e dei uma lida a respeito, o BNDES falou que vai socorrer, mas ele vai socorrer o pessoal do 3G Capital, que são os 3 maiores acionistas, que nem a Ibe falou, e vai pagar o preju deles, que eu não sei nem se eles tiverem esse preju, Não. ou se esses 40 bi, que eram 20, né, e em 3 dias aumentou para 40, não foi o que eles pegaram ao longo desses 10 anos, talvez de forma indevida, né? E eles vão ser indenizados pelo que eles pegaram e roubaram o resto, e os trabalhadores vão ficar na mão. Infelizmente, é a cara do Brasil, né? O BNDES deu dinheiro para eles fiquem com a grana,
Aí, se sair de recuperação judicial e entrar em falência, aí não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. Aí é uma briga. Porque receber de falência, aí é complicadíssimo. Receber de massa falida, dinheiro de falência, até porque, geralmente, por lei, o governo fica na frente, né? Aí essa dívida do BNDES que ele vai dar para os acionistas principais vai ficar na frente dos trabalhadores para receber. Aí, se a empresa não tiver dinheiro nem para pagar o BNDES, como é que vão ficar os trabalhadores depois, se ela falir? O que eu li aqui é que se a companhia fecha as portas, os funcionários recebem sua parte antes dos fornecedores, de lojistas que venderam seus produtos, e de credores, como, por exemplo, o BTG. É que eles têm prioridade, Sim. né? Os trabalhadores, eles têm prioridade no pagamento. Mas na Mas é prática, mas é como você falou, se não tem dinheiro, não tem como pagar. Então, por mais que esteja na fila como sim, primeiro, vai ficar difícil Então, isso. Então, agora, nesse exato momento que ainda está aberta, agora a gente vai ver essa gestão, que é a parte da recuperação fiscal, que agora tá entrando na recuperação judicial, justamente para poder fazer essa administração, porque ainda tem um passo antes da falência. sim, Então, a gente ainda está sim. nesse movimento, né? Não é hora de Exato. desespero, mas é hora de estar atento, Sim. com né? certeza. E o problema, Eve, da teórica privilégio dos trabalhadores, né, que eles estariam na frente da fila, é mais ou menos, porque eles estão antes dos credores, mas eles estão depois do governo. O rei recebe primeiro, né? Uhum. Então, primeiro é o rei, todos os órgãos de governo. Então, se sobrar dinheiro depois de pagar o governo, aí os trabalhadores têm prioridade em relação ao restante das outras dívidas. Mas a primeira prioridade são os governos, né? E geralmente em falência é difícil sobrar dinheiro além de pagar o governo. Esse é o problema. Para sobrar para os trabalhadores é difícil. É bem complicado. A gente tem exemplos, né? Casos de empresas que faliram há décadas e que isso acontece, os trabalhadores ainda estão na fila esperando. Por exemplo, as companhias aéreas Varig, VASP, Transbrasil são exemplos os mais Que até hoje, conhecidos, né? né? Que até hoje esses funcionários, esses trabalhadores estão esperando um dia, quem sabe, receberem. Alguns até já partiram para outra esfera planetária, né? Já voltaram para os braços do pai e não receberam, Não foi recebido. né? Por enquanto, a informação é de que não acontecerão as demissões. É porque nesse momento ainda estão Nesse em momento- verificação, né? Você ainda não está O encerrado. que eles vão passar primeiro, infelizmente, já dá para imaginar, é que num processo de recuperação judicial, eles vão ter que já começar a pensar em algum tipo de redução de jornada e salário, alguma coisa assim, porque a empresa, se ela está em recuperação judicial, é porque ela está com, digamos, mal das pernas, né? Ela está com dificuldade para pagar as suas contas. Então, a primeira coisa que o sindicato deles vai ter que ser muito forte, vai ser uma briga grande, porque a empresa vai vir com alguma proposta de redução salarial, alguma proposta de redução, né, para já começar a tentar não quebrar, né? E vai ser uma briga árdua. O meu problema sempre que eu fico pensando é se o BNDES vai ajudar, o governo vai ajudar quem? Vai ajudar a empresa e os trabalhadores ou vai ajudar o grupo daqueles 3 acionistas, né, bilionários que não precisam de mais dinheiro, eles já têm bastante, né? Não que seja um pecado eles ganharem dinheiro de forma nenhuma, né? Mas eu acho que a ajuda do BNDES, do governo, pode ser para quem precisa mais agora. Sim, espero que seja essa a tendência, essa a escolha, né? O presidente do Sindicato dos Comerciários da cidade de São Paulo já protocolou um pedido para conversar com os representantes da empresa para ver o que acontece, para negociar, né? Vamos ver o que acontece e assistir as cenas dos próximos capítulos. Mas
é tempo de olhar para isso, de já começar, de repente, a procurar outro trabalho, E, né? Eles e os chamam os funcionários de associados, só por aí já dá para ver mais ou é. menos o caminho, o rumo dessa prosa. E o sindicato, o presidente tem que negociar, e às vezes é uma escolha muito dura, porque eu falo em redução de salário, às vezes de carga horária, negociar, ninguém quer ganhar menos, mas às vezes ele está entre a cruz e a caldeirinha, porque a empresa fala, tá bom, olha, você não vai aceitar redução de carga horária nem de salário, vamos demitir aí 25 mil pessoas, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Aí, será que, entendeu? O que é pior, né? Ter metade dos trabalhadores, sei lá, demitidos, ou de repente aceitar uma redução de salário para tentar se manter os empregos. É uma negociação complicada, né? Não tem muita margem para ganho. É tentar salvar o que dá para salvar mesmo. É muito mais apagar incêndio do que algo que dê para se vislumbrar ganhos nesse momento. Nesse momento não tem. É. Pois é. E aí, preventivamente, o que que os dois especialistas indicam para os colaboradores dessa grande varejista fazerem? Qual é o caminho das pedras? Existe? Agora eu acredito que seja acompanhar realmente a negociação do sindicato, porque, como até o Ricardo falou, agora é um momento que vai ter uma mudança drástica na forma de trabalho deles, porque se não tem dinheiro, não tem como pagar, se não tem como pagar, como que vai ficar essa negociação? Então, agora é realmente eles acompanharem esse movimento, porque a gente hoje não pode afirmar que eles serão demitidos, porque a gente ainda tem um lapso temporal do que vai acontecer, como a gente falou, essa injeção de capital, como que ela vai acontecer, como que está acontecendo essa gestão desses líderes, como eles vão gerir com relação à empresa. E é óbvio, né? Como você falou, tem que estar atento e de repente pensar na possibilidade de serem demitidos realmente da empresa. Então, eles têm que ter um plano B nesse exato momento para que eles consigam sobreviver. Sim, porque E, as contas não vão parar de chegar. e sempre lembrar de continuar exercendo o seu serviço com amor, de forma correta. Se a gente pensar no próprio exemplo da quem é mais velhinho que nem eu e pegava filme de DVD na locadora, vai lembrar que os pontos da Americana, né, não todos, mas todas as Americanas Express já foram antigamente uma grande locadora de DVD, que aí virou Americanas. Americanas, se um dia vier, que tomara que isso não aconteça, mas se o pior acontecer e ela vier a fechar, ela tem pontos espetaculares pelo Brasil inteiro, que será que outra varejista não vai assumir? Quem assumir vai precisar dos funcionários, dos Sim. bons funcionários, daqueles que são comprometidos. Então, é hora de não se desesperar. Eu sei que é horrível, mas tem que levantar a cabeça, seguir em frente, trabalhando direitinho, da forma como sempre fez, porque se o pior acontecer, vem outro no lugar que vai querer os melhores, né? Quem trabalha bem vai continuar com espaço no mercado. Sim. Bom, eu acho que é isso para o momento, né? Ficar atentos e, se não estiver confortável com essa situação, não se deixar adoecer, procurar outra colocação no mercado também é E uma uma ajuda emocional, saída, trazendo para o seu lado, né? uma ajuda, procurar uma ajuda emocional. A gente sabe que também é primordial, porque as pessoas, quando se fala em perder emprego, nessa possibilidade, elas já começam a ficar preocupadas e com razão, né? Então, a melhor opção é sempre procurar ajuda de um profissional, de uma profissional. Então, nesse caso, vai se aconselhar com um terapeuta, com uma terapeuta e com um advogado ou uma advogada para saber qual é a melhor saída, Exatamente. qual a melhor solução para o seu caso, porque saída, solução sempre Tem. tem, né? Uma palavrinha final, Ricardo, e depois uma palavrinha final, Dani, a gente está encerrando esse nosso encontro de hoje.
Eu vou dar parabéns para os trabalhadores do mundo da cerveja artesanal de Santos. Tem muitos trabalhadores nesse mundo. Ontem teve uma festa muito legal. Foi a festa, né, de todas as cervejarias de Santos. Esse é um mercado que emprega bastante gente já em Santos. A gente tem aí várias cervejarias, um monte de gente trabalhando. E é algo muito legal, né? Uma atividade nova que emprega, tem novos empreendedores, novos trabalhadores, e dá parabéns para a festa que teve ontem, que foi muito legal. Mais uma vez, feliz feriado para o pessoal de Santos, né? E agradecer mais um programa com vocês. Obrigado, meninas. Boa noite para vocês. Boa noite. Antes da gente encerrar, antes de eu passar para a Dani, eu quero dizer que essas festas são super importantes, né? A gente pensa que não, para que reunir tanto cervejeiro? Mas são trabalhadores e trabalhadoras. Para o nosso. A cerveja, né, tá na nossa cultura, é super importante também para a gente aproveitar, relaxar, seja num dia pré-feriado, seja na sexta-feira, né? Tem o famoso sextou. Importante também a gente pensar na saúde mental dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E se não fossem esses trabalhadores e trabalhadoras do ramo da cerveja, talvez fosse um pouquinho mais chato. Até Né? porque, né, a saúde ela envolve, né, toda essa parte social também, né? A gente fica preocupado só com a saúde física e mental, mas a gente tem essa saúde emocional que está totalmente ligada com essa área social, Com como é certeza. fundamental. Eu quero agradecer a mais um programa e vocês viram a importância de vocês procurarem realmente um advogado de forma preventiva para verificar qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho para que você tenha êxito na resolução do seu problema. Obrigada pela participação de vocês hoje de novo, pela minha participação no programa. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe. Obrigada. Essa bancada aqui, gente, é sensacional. Todo dia a gente aprende um monte de coisa bacana. Vou reiterar o pedido. Você que está aí nos acompanhando de manhã, à tarde ou à noite, e seja você no seu carro, no seu escritório, na sua casa, de onde você estiver, no Brasil ou no mundo, compartilhe o nosso programa, mande sugestão de pauta. A gente vai adorar conversar sobre esses assuntos que você indicar para gente e fale com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus parceiros e parceiras, porque esse programa aqui tem a intenção, tem o objetivo de sempre trazer pautas que sejam importantes para os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aqui do nosso país, que está num rumo diferente. Acho que a gente esse ano vai colher bons frutos, é isso que a gente deseja. Um bom ano para todo mundo, com trabalho, sem preocupações ou com menos preocupações, né? E que a gente consiga aí superar vários desafios que chegam aqui pra gente. Daqui a pouco tem o Bem Natural com dicas sobre saúde, como manter a sua saúde em dia, o que você pode fazer para ficar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, enfim. Daqui a pouco eu volto no Bem Natural. Até mais, gente. Até o próximo programa. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Dani. Tchau, tchau.